O Vasco vai jogar no Caldeirão lotado. Lotado, Ué? Jogou, vendeu tudo. Em 24 horas? Mentira. O jogo é só Achei segunda. que ia ficar vazio. O jogo é amanhã não, é só segunda. Já tá lotado. Vai encontrar o Bahia, cadê? O Vasco terá a casa cheia em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Em 24 horas, a torcida Cruz Maltina esgotou todos os ingressos para a partida contra o Bahia em São Januário na próxima segunda. Será o primeiro jogo do Cruz Maltina em sua casa nesse retorno à elite do Brasileirão. O técnico Maurício Barbieri segue sem confirmar o time titular, mas deve manter a base da equipe que atuou na última rodada. Para se manter em alta, o Gigante da Colina conta com a efetividade nas jogadas aéreas, como na partida contra o Palmeiras. Nesta temporada, dos 31 gols marcados pelo Vasco, 18 saíram desta forma. Uma motivação a mais para buscar as primeiras posições na tabela. Muito bem, então os ingressos já estão esgotados aí para esse jogo de segunda-feira, Pedrosa? É um feriado, né, gente? Sim. Dia do Trabalhador, 1º de maio. Dia do Trabalhador em São Januário, que inclusive foi o local onde o Getúlio Vargas declarou as leis trabalhistas, então é simbólico também para o torcedor vascaíno. O Vasco, olha, eu vou dizer a você que é mais jovem, e às vezes é vascaíno e nem conhece tanta história do Vasco. O Vasco tem uma história tão bonita, se você tiver um tempo, você vai dar um Google, pega livros, tem muita literatura. O Vasco tem uma história de luta muito bonita, né? Muito Pode grande, falar. das pautas sociais, então vai ser um jogo importante. O Bahia vem pressionado de 2 derrotas, o Vasco, na minha visão, é favorito para essa partida, tem que vencer, assim, pelo que vem apresentando, por ter um time melhor, por estar dentro de casa. E aí eu fico com o questionamento aqui de novo, né? É até engraçado alguém chegar e duvidar de que a torcida do Vasco, em qualquer lugar do Brasil, colocaria mais de 22 mil pessoas. Quem dirá no Rio de Janeiro? Porque se em 24 horas São Januário lotou, com 22 mil ingressos vendidos, 20 mil geralmente, imagina se o jogo fosse no Maracanã. A gente estaria aí pro sexta, para sábado, lotando o Maracanã de novo, como foi feito no último final de semana. Falar em Maracanã, Pedrosa, o Vasco tem a expectativa, quer jogar o jogo contra o Santos no Maracanã, é isso? Isso aí. O Luiz Melo ontem, ele entrou ao vivo no Sport TV, no mesmo programa que o Mário Bittencourt, disse algumas coisas totalmente incoerentes e ofensivas também às instituições, ao Vasco, ao Botafogo também, porque ele falou que o Flamengo e o Fluminense são os maiores do Rio. E aí o Luiz Melo, de forma muito profissional, com um tom ameno, sendo concreto, sendo direto, explicou, desmentiu o Mário Bittencourt em várias afirmações dele, inclusive até comentei aqui da entrevista do Mário em 2019, tem até o vídeo, daqui a pouco a gente pode até colocar aqui na sexta-feira. Eu mandei no grupo ontem. Então assim, cara, foi muito incoerente, foi muito infeliz o que o Mário falou, que é um cara que eu respeito muito, admiro, mas ele foi muito infeliz na forma como ele abordou, e o Luiz Melo já falou, a concessão foi renovada? Tranquilo, foi renovada, mas eu já tô avisando, já que não tem problema jogar em 24 horas, segundo o Mário Bittencourt falou, a gente já vai pedir para Vasco e Santos no dia 14 de junho, se eu não me engano, ser no Maracanã, porque também é um direito do Vasco. Sabe o que vai acontecer? Vão falar na justiça para não fazer, o Vasco vai entrar na justiça e vai jogar no Maracanã de novo. E volta o cão arrependido, hein, Venê? Pois é um assunto que vai render muito assunto aqui pra gente. Tem um lado bom, né? A audiência vai ficar aumentando. Cada vez mais. Cada vez mais. Ó, após se classificar na Copa do Brasil, o Fluminense é um time que vai brigar por muita coisa no futebol brasileiro esse ano. E agora o Palmeiras, com um jogo super equilibrado. Eu já vou te perguntar uma coisa de cara. O segundo tempo o Vasco muda bastante. Você acha que foi uma determinação que veio ali do Maldonado pra voltar todo mundo e segurar o resultado? Ou você acha que foi uma imposição do Palmeiras? Porque a gente às vezes esquece que tem um adversário jogando, né? Não é qualquer Que adversário, não, exatamente. Né? Primeiro ponto, Fernanda, quem são os dois últimos campeões brasileiros? Atlético Mineiro e Palmeiras. O Vasco conseguiu 4 pontos contra esses dois times, em 6 possíveis. Se antes do Campeonato Brasileiro começar, você falaria assim, o Vasco vai conseguir 4 pontos contra esses dois times. Eu assinava o contrato na hora. Na hora. Então, assim, o Vasco da Gama fez jogos competitivos. Sobre essa questão do segundo tempo, eu entendo o seguinte, Fernanda, o Vasco é uma equipe em formação, é uma equipe nova, que tem uma das médias de idade menores do Campeonato Brasileiro. Quando você abre 2-0 com um adversário como o Palmeiras, naturalmente, infelizmente, o time que ainda não tem essa casca, ele vai recuar, ele vai baixar as linhas. E aí, durante o segundo gol do Palmeiras, quando o Palmeiras vem construindo lá de trás, um detalhe quando eu tava lá no estádio que eu percebi, o Maldonado, ontem o Barbieri não estava na beira do campo porque tinha sido expulso contra o Galo, o Maldonado tava falando assim, ó, sai, pra quê? Pra você adiantar as linhas e tirar o conforto do Palmeiras de construir a jogada. Uma jogada característica do Palmeiras, inclusive os dois gols foram da mesma maneira, que é, trabalha, joga na ponta, sem o Veiga, o Palmeiras não tem o Entre Elias, não tem o meio campo, joga pela ponta e povoa a área. Por quê? É do jeito que o Palmeiras, que mesmo jogando mal, consegue converter suas chances, consegue, já falei aqui, o mental desse time para derrotas parciais é um negócio absurdo. É verdade. Estamos falando que de um 2-0, Vasco dentro do Maracanã com quase 60 mil pessoas. E o Palmeiras jogando da mesma maneira. Então, assim, o Palmeiras é melhor do que o Vasco, isso é indiscutível. E aí, no segundo tempo, o primeiro tempo foi do Vasco e o segundo foi do Palmeiras. O que eu lamento desse jogo aí, e eu estou satisfeito, estou feliz, é que o Vasco acabou tomando mais uma vez um gol nos acréscimos do primeiro tempo.
Porque se você volta do intervalo com 2-0 no placar, verdade. você consegue ter um pouco mais de tranquilidade para você administrar esse resultado e, inclusive, ter chance de fazer mais um, porque o Vasco teve chance de fazer mais um. E aí a gente pesa também as substituições, né? Do lado do Palmeiras entra o Endrick. Do lado do Palmeiras entra jogadores que são qualificados absurdos. E do Vasco ainda há aí uma construção de um elenco que é totalmente normal, mas eu tô muito feliz, tá? Não estou iludido. Não acho que o Vasco mudou o patamar dele de briga no Campeonato Brasileiro, mas estou muito feliz com o que vi contra Atlético Mineiro e Palmeiras. Ô, Venê, eu destaco aí o Piton, fez uma bela partida. O Peck, mais uma vez, né? Contra o Atlético também, ele jogou muita bola. Tem outros destaques que você pode fazer para essa partida do Vasco da Gama, pelo lado do Vasco? Olha, eu fico feliz, assim, pela partida do Pedro Raul, que, querendo ou não, foi um jogador que estava, entre aspas, brigado com a torcida vascaína por conta dos últimos acontecimentos. Aí ele conseguiu botar a bola na rede, fez uma boa partida, mostrando que pode ser, sim, o jogador, o centroavante que o Vasco precisa para a temporada 2023. E eu quero destacar também a partida do Alex Teixeira. Eu considero que foi uma boa partida. O Pumita no lado direito, que baita jogador que o Vasco contratou. Eu acho que o Flamengo contratou o uruguaio errado, né? Porque o Pumita... Olha ele, hein, Toro. Mas enfim, foi uma grande